Sou de Cachoeira e Macacu, entendeu? Mas me considero itaboriense, né? Tantos anos, estou aqui há 40 anos mais ou menos. A minha mãe, ela é neta de índio, né? E ali nós éramos muito pobres, morava no interior. A minha mãe não tinha condição de comprar brinquedo para mim. Como ela, né, descendente de índio, ela fazia artesanato e fazia modelagem de brinquedinho para mim. Rapidinho, ela tinha uma agilidade que eu não tenho. Mesmo eu hoje sendo professor não tinha a agilidade que ela tinha. Ela fazia vaquinha, fazia cavalinho, aí pegava um homenzinho, botava em cima, eu ficava pegando aquilo ali, brincando. Comecei a brincar com aquilo ali e com o tempo, mais tarde, eu mesmo comecei a modelar. Eu mesmo comecei a modelar meus trabalhos. Com 8 anos de idade eu já modelava várias coisas. Fiquei de férias 15 dias na escola, lá em Rio Várzea. E precisava muito de um trabalho para ajudar a minha família. Hoje eu tenho 48 anos, trabalho desde 13 anos de idade na olaria. Hoje eu tenho uma olaria, uma pequena olaria, com três funcionários e tudo de carteira assinada, graças a Deus. Olha, eu já percebi que eu tinha um dom quando trabalhávamos na lavoura, eu e meu pai. Então, aonde nós trabalhávamos, tinha uma parte que, ao capinar, na enxada a gente achava umas pedras que não conhecemos, não procuramos saber que tipo de pedra, mas era algo muito macio. E a gente na roça usa sempre uma faca, uma coisa para acompanhar as ferramentas de trabalho. Eu ia entalhando alguma coisa e fui descobrindo o dom. Os anos correram e até que eu vim morar aqui em Itaboraí e tomei conhecimento que a partir dos anos 60, 55 talvez, já estava estabelecido aqui as cerâmicas, não só de produção de telha e tijolo, mas as olarias de vaso também. E lembro-me bem de um tradicional, um dos pioneiros aqui, o seu Armindo, foi de um que, através dele, muitas outras cerâmicas foram ramificando pelo bairro aqui. Aí eu vim morar aqui perto, tinha uma cerâmica aqui próximo, eu tomei conhecimento, comecei a fazer amizade com ele, vendo o que eles faziam, peguei o barro, fui manusear e fui descobrindo que o barro dava para mim também desenvolver o meu dom, o meu talento. E fui fazendo. Eu comecei na cerâmica do Sr. Armindo, há uns 40 e tal anos, 1974, 75, comecei lá. A cerâmica de São Salvador foi a grande escola dos oleiros de Itaboraí. O Sr. Armindo era uma pessoa assim, interessante. Ele foi um dos primeiros ceramistas a entrar aqui em Itaboraí. Ele fez pesquisa, depois trouxe os irmãos dele. E eu, quando voltei de Angola, eu procurei porque eu já estava trabalhando na feira de Ipanema. E então eu lá em Angola eu trabalhava com marfim. E aqui não encontrei. Aí eu comecei a conversar com o seu Armindo, que eu queria fazer uma pesquisa sobre a cerâmica, porque eu queria fazer umas máscaras africanas para vender na feira de Ipanema. Ele disse, não, tudo bem, pode vir para cá. Aí comecei a pesquisar aqui e ter contato com ele. Ele era muito assim, interessante, era uma pessoa simples, mas que ele desenvolvia assim. Se você chegasse aqui e dissesse assim, gostei desses vasos, leva para casa, pode levar. E aqui, nesse espaço aqui, ele tinha quase 100 pessoas trabalhando, e ele deu emprego para muita gente aqui. E ele era uma pessoa assim, muito interessante. Então, quando ele bebia, então, era uma brincadeira com todo mundo. Era ele que estabeleceu a cerâmica, uma das maiores, que dela os trabalhadores, muitos trabalhadores olheiros que trabalhou, aprendeu e fixou profissão com ele, ramificou, cada um foi abrindo a sua cerâmica. Chegou um ponto que aqui na margem do Rio Várzea, aqui nós tínhamos 50 cerâmicas artesanal fundo de quintal, quase que todas oriundas dali.
quase todas ali saíram dali do seu Armindo. Quase 11 anos atrás, tinha aproximadamente 120 olarias em Itaboraí, mas com a desvalorização caiu muito. Entendo eu que deve ter umas 81 olaria hoje, se tiver, e praticamente 99% não são legalizadas. O que eu vejo? Vai encerrando. Tinha 50 e poucas cerâmicas, 50 cerâmicas aqui no bairro. Se tiver 3 é muito. Aguiar tá ali, Tiquinho, ali em cima Paulo, Frango Leve, coisinha muito, Chinelinho, coisa muito pequena, ainda pouquíssima em relação ao que existia. Então se isso parar, daqui a pouco fica só na história. Eu vivo da arte, já construí 2 casas, já comprei 2 imóveis, entendeu? Com dinheiro do artesanato. Já tive uma fábrica grande com 12 funcionários. Entendeu? Recebi, foi 90 e alguma coisa, a Polícia Federal veio aqui me multar. Veio aqui, me multou mesmo. Veio aqui, me multou a cerâmica que tinha aqui na frente, multou mesmo. E me mandou ir lá na Praça 15, lá no setor deles lá, porque chegou aqui, inclusive as lenhas que eu tinha aqui era de pasto, retirada de pasto. Eles sabem, mas de qualquer forma é o que você está usando como combustível, é a natureza, tá aquela coisa toda. Eu fiquei muito bravo naquela época, e fiquei muito bravo mesmo com eles aqui, mas graças a Deus mantive a minha posição, não atravessei limites. Claro, a gente é da roça, mas sabe entender essas coisas. Então tivemos multas aqui, e vai recorrer a quem? Vai falar com quem? Tem com quem falar. Quando a Copérg veio para Itaboraí, tinha uma multidão de olheiros de Itaboraí. Veio a Copérg e a grande maioria parou de trabalhar com vaso. Foram para a Copérg. E a Copérg acabou mandando um monte de pessoas embora. E esses que abandonaram, esses que eram olheiros de Itaboraí, que abandonaram suas cerâmicas, suas olarias, mandaram também muitas pessoas embora, acabaram também ficando desempregados. Mas sempre se contrata. As peças pintadas contrata, tem umas meninas pintoras que trabalham por lote de peça, outras trabalham por semana, os meninos que enchem forno, os meninos que enchem as formas, os que dão acabamento. Sempre tem. Tem muitas famílias aqui que estão sendo ajudadas com esses serviços. Outro dia mesmo chegou um menino aqui me pedindo serviço. Eu falei, mas agora eu não posso. Não posso, não tem como manter uma criança, para um jovem para ajudar a fazer os trabalhos. É eu, minha esposa e nossa filha que estamos fazendo aqui. Mas se a coisa for um pouquinho maior, aí já contrata, já ajuda uma outra família. O cara já leva uns R$200 por semana, já dá para ajudar. Então tudo isso vai ser uma engrenagem que vai movimentar não só na questão de manter a arte, a cerâmica, mas também a economia do município. Porque quem vive aqui, se ele tem um salário para a filha, naquela cerâmica, para o filho, está gastando aqui, a economia está gerando. Eu acho que vale a pena eles focarem para esse lado aí. Porque eu vejo à beira da extinção a cerâmica. Os ceramistas antigos, eu por exemplo, 65 anos. Tem outros aí, Jereco é o mais novo, tem outros mais jovens aí. Mas a grande maioria da juventude não partiram para essa arte. Que antes de eu encerrar mesmo, criar uma escola por minha conta e ensinar. Aqui eu precisava de mais uns 2 pessoas, um servente, uns 2 serventes, e muito difícil de achar. Porque é uma arte que não pode morrer. Desculpe. É importante estar falando isso. Eu aprendi
Porque tudo que a gente faz na vida, se você faz com amor, cresce, aparece. São coisas e eu estou vendo que está acabando. Mas não é difícil. Se fosse difícil eu não tinha aprendido, porque eu não sou mais do que ninguém. A minha arte, muitas peças delas estão longe. Estão falando a meu respeito. Eu tive o prazer de ajudar uma pessoa que era deficiente visual. Aí a irmã colocou lá o nome dela para fazer uma pecinha comigo, mexer no torno comigo. E ela falou assim para a irmã assim, poxa, eu nem sei por que você veio, você não enxerga. Aí eu falei assim, hoje ela não vai botar a mão no barro não, mas amanhã o nome dela vai ser a primeira aqui e eu vou botar ela para botar a mão no barro. E aí eu botei ela para fazer a peça sensitivamente, ela sentiu aquela peça na mão e ela chorou de emoção. E eu mais ainda, até hoje não esqueci, foi um momento em que eu não vou esquecer jamais. Tem dias que a gente até sonha que está fazendo algo diferente, um vaso diferente. Tenho o prazer e o orgulho de dizer, eu sou oleiro. Uma arte milenar, uma arte que mexe com tudo. Mas a minha inspiração dessas esculturas que eu faço, ela vem muito da família do meu pai. Então a família do meu pai são todos negros mesmo. E quando eu vou fazer, eu me lembro da fisionomia deles. Me lembro dos meus tios, então eu me lembro, aí eu vou colocando aqui, eu vou fazendo com essas peças e dando risada, vendo o jeito como é que era. E como pagodeiro que fui muitos anos, meu pai também era instrumentista, fazia, na época que existia bailes em casa, então fazia bailes em casa, então chegava no final, de madrugada, estava um caído para um lado, um escorando no saxofone, outro escorando no violão, era tudo acústico, não tinha nada de elétrico, de amplificação, então eu via isso. Às vezes de manhã cedinho a gente acordava, estava lá no canto da sala ainda, o papai sacudindo alguém, levanta daí, rapaz. Isso me deu inspiração, eu lembrei disso aí para fazer essa exposição fim de festa, que é o que resulta da boemia, é isso aí mesmo. Depois da festa, o que vai dar é isso aí. É aquele sono que não queria, mas procurou sem intenção. Eita, é muito bom, muito bom. Paixão pela folia começou na minha infância, quando próximo à minha casa, aqui em Itaboraí, né? Eu acompanhava as folias quando visitavam as casas próximas à minha, né? E gostava muito da figura do palhaço. Como toda criança, né? Tinha um pouco de medo também. O mascarado da folia, o palhaço da folia, ele representa, ele tem um simbolismo como um soldado de rei Heróide. Esse rei Heróide foi o que perseguiu o menino Jesus. Então nós fizemos essa representação de levar para as pessoas que recebem a folia de reis, né, que recebem a bandeira dos três reis do Oriente, de levar alegria, levar harmonia, levar a paz, a confraternização entre os irmãos. Ai,
artes do Palhaço da Folia de Reis é uma coisa negativa, ou seja, tem parte do coisa ruim, né? As pessoas acham que o Palhaço da Folia de Reis é o próprio, às vezes, até o próprio bicho ruim, que a pessoa fez pacto e tal. Nada disso. Simplesmente aquela máscara, o fardamento, tudo isso representa o simbolismo do soldado de rei Heróide que perseguiu o menino Jesus, porque a Folia de Reis, ela tem a obrigação de trazer essa mensagem. É o menino Jesus, os dois apóstolos, a visita dos 3 reis magos do Oriente. Minha família toda é de Folia de Reis. Nós temos 2 bandeiras. Essa aqui é a Estrela do Oriente 1. E a que nós estamos fazendo a jornada é a Estrela do Oriente 2. A Estrela do Oriente 1 está na mesma sede nossa, que era sua irmã. A Estrela do Oriente 2 saiu dessa bandeira Estrela do Oriente 1. Mais de 50 anos. A outra tem 150 anos, porque ela já foi pego de outras pessoas, ela já existia. Ela veio para a nossa família através de uma troca de alimentos, saco de farinha, saco de arroz, saco de feijão. Da troca para cá já tem 150 anos. Eu sou neta do seu Pedro Verônica, o primeiro mestre de Folia de Reis de Itaboraí, da bandeira Estrela do Oriente. Eu sou neta. Minha avó é casada com ele. Meu pai era folião e eu acompanhei há uns 2 ou 3 anos, mais ou menos, saía junto com ele, junto com meu pai, entendeu? A folia, ela nasce no seio familiar, normalmente, né? E essa bandeira, ela vai passando de pai para filho, né? Existem as promessas que as pessoas fazem, né? Em busca de cura, em busca de uma graça, né? A ser alcançada. Então, normalmente, quando uma pessoa faz uma promessa, ela precisa cumprir, né? E normalmente cumprir essa promessa significa fazer parte da folia, né? Se dedicar a essa missão, né? Porque a folia, ela é uma missão. Meu pai viveu com o Santo Reis. Meu pai tinha fé no Santo Reis, que assim é impressionante. Eu posso fazer de tudo e o impossível, mas eu nunca vou chegar assim a metade da fé que meu pai tinha. Teve um neto dele que ia nascer, o parto estava amarrado, que os médicos falaram, ó, ou vai um, ou vai a nora, ou vai o neto. Ele chegou aqui dentro, acendeu a bandeira e falou assim, ó, essa criança está com o parto amarrado, mas ela vai nascer amanhã cedinho, tal hora. E tal hora a criança nasceu. Hoje é meu neto que está aí andando, aí, é meu sobrinho. Que hoje, mais de um ano que estamos cumprindo com as vossas promessas, pedimos a vós que nos dê força, que dê força a este mestre, que dê força ao seu contramestre, que dê força a todos os seus foliões, a todos os seus participantes, e que abençoe todos aqueles que estão nessa hora, neste momento, que dê vida e saúde, ou meu glorioso 3 Reis Magos, ao Mar de São Sebastião. Peço a vós que olhe por todos aqueles que estão com esse problema da pandemia. Sim, Senhor, abençoa, que nos dê força, que dê força a todos aqueles que estão passando por isso. Sim, Senhor, que dê força e saúde e livra de todos os mal, e assim seja. Em nome das 3 palavras da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos a essa bandeira Estrela do Oriente 2 mesmo, chegou uma casa em Tanguá, a senhora estava 6 meses travada numa cama, que não conseguia andar. Quando a bandeira bateu na porta, ela conseguiu levantar e ir lá e receber a bandeira.
E as filhas dela começaram a chorar porque, pela fé que ela tinha, ela passou a andar depois que ela recebeu a bandeira na casa dela. Todo o ritual, a da casa tem que terminar o ritual para a segunda folia chegar para fazer o segundo ritual e assim sucessivamente. Mestre Felipe, que bênção, graças a Deus. Oi, meu querido. Um prazer muito grande receber você. Agora que você vai ser da minha. Meus amores, ó. Foi passado de geração, era da minha bisavó, foi passada por meu avô. Infelizmente meu avô faleceu e nenhum dos meus tios teve a vontade de continuar na folia. Tem sido mais difícil passar a bandeira, digamos assim, passar o ensinamento para os mais jovens. A Estrela do Oriente até chama a atenção pelo fato de ter alguns jovens participando. Mas eu acho que o interesse dos jovens, né, pela folia acaba sendo um pouco mais difícil. Não sei se essa era mais tecnológica, né, essa mudança, né, que a sociedade vive hoje, né, mas eu acredito que tenha um pouco disso. Essa cultura de folia de reis, ela ficou um pouco assim escassa, né? Na época do meu avô, todo mundo conhecia, via, queria ser palhaço, queria ser a princesa, queria participar. Hoje em dia a gente tem um pouco de receio. Aqui nós temos um folião que faz parte da igreja, catolicismo, é um católico praticante mesmo. E temos espírita, e tem outros que não são nada. Não tem, às vezes, só tem a fé mesmo no Santo Reis, só é devoto do Santo Reis. Pai poderoso, vai me ajudar nessa jornada.
Bandeira Estrela do Oriente. Obrigado, Chão. A de Alexandre Magno é a civilização dos artistas e filósofos, e Roma dos Césares a civilização dos políticos e militares. Israel foi a terra dos profetas. Tanto dos verdadeiros quanto dos falsos profetas. Em Israel, pequeno pedaço de terra entre a Mesopotâmia e o mar Mediterrâneo, o povo vivia em torno de uma religião única em toda a antiguidade, de um único Deus. Javé, Jeová, Elohim, Senhor dos Exércitos, ó Deus Abraão, que recebeu infinitos adjetivos pelas páginas dos livros sagrados. Um Deus sempre misericordioso, mas que não aceitava culto a nenhuma outra divindade dos antigos tempos. Um Deus que não hesitava a erguer a sua mão em favor do povo de Israel, derrubando muros, abrindo mares, levando pestes aos seus inimigos e fazendo chover maná em pleno deserto. Sinais de força que mantinham a fé do povo, e quando os sinais não eram suficientes, o Deus de Israel lançava a mão de seus porta-vozes, os profetas. Eles estiveram presentes desde a origem do povo hebreu e sucederam-se com tal frequência que por cerca de 600 anos formaram a linhagem dos arautos de Deus de Israel. Isaías, aquele que predisse a vinda do Messias e seu reino de paz. No tempo futuro, serão cobertas de glórias as costas do mar além do Jordão, a Galileia das nações. Aquele povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Aos que andavam na sombra da morte, nasceu-lhes o dia. Porquanto um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado, e foi posto o principado sobre os seus ombros. E a ele será chamado Conselheiro, Admirável, Deus Forte, Pai do século futuro, Príncipe da Paz. O seu reino se estenderá cada vez mais, e a paz não terá fim. Jeremias, que falou contra a adoração aos ídolos pagãos pelos reis e poderosos de Israel, sendo perseguido e encarcerado. Já faz tanto tempo que falo, gritando contra a iniquidade e anunciando com repetidos clamores a ruína. Mas a palavra do Senhor tornou-se vergonha e desprezo todo dia. Ouvi a afronta de muito e o terror de todas as partes. Mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro. Por isso os que me perseguem cairão
e ficarão desfalecidos. Baruque, o profeta que pedia a remissão dos pecados, o que levou o povo a ser perseguido e exilado. Não ouvimos a voz do Senhor nosso Deus, segundo todas as palavras dos profetas que ele nos enviou. Cada um de nós andou segundo o sentido e a inclinação de seu coração corrompido, para servir a deuses estranhos, praticando más obras diante dos olhos do Senhor nosso Deus. Ezequiel, que teve visões do fim do mundo e foi porta-voz dos avisos do Senhor quanto os falsos profetas. Foi-me dirigida a palavra do Senhor, a qual dizia: Filho do homem, tu moras no meio de um povo rebelde, no meio de homens que têm olhos para ver e não veem, ouvidos para ouvir e não ouvem. Assim diz o Senhor Deus. Ai dos falsos profetas, insensatos, que seguem seu próprio espírito e não veem nada. Os seus profetas, ó Israel, são como raposas do deserto. Eles veem coisas vãs e profetizam a mentira. Daniel, modelo e mártir da fidelidade a Deus, interpretava sonhos enviados pelo Senhor. Sua fé paralisava até mesmo leões ferozes no reino persa de Dário. Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu serves incessantemente, porventura pôde livrar-te da boca dos leões? Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o teu anjo, que me livrou da boca dos leões, os quais não me fizeram mal algum, porque foi achada em mim justiça diante dele, e também diante de ti, ó rei, não cometi delito algum. E muitos outros vieram, incitaram o povo e pontuaram a história de Israel. Até que no momento, as profecias cessaram e os homens santos deixaram de vir para orientar o povo. Muitos acreditavam que o cumprimento das profecias estava próximo. O Messias, anunciado por séculos, estava por chegar. Mas se não havia mais profeta, quem daria o sinal? Quem? Quando viria esse profeta desse novo tempo? Quando? Houve, no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, que era da turma de Abdias. E sua mulher era da descendência de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e caminhavam irrepreensivelmente sobre todos os mandamentos do Senhor. Não temas, Zacarias, pois foi ouvida a tua oração. Tua mulher te dará um filho, ao qual porás o nome de João. Será para ti motivo de gozo e alegria. Muitos se alegrarão com seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida inebriante. Será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá adiante dele, a fim de conduzir o coração dos pais para os filhos, e os rebeldes a prudência dos justos, para preparar para o Senhor um povo bem disposto. E como eu conhecerei isso? Pois já sou velho, e minha mulher também está em idade avançada. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Fui enviado para te falar e te dar as boas novas. Eis que ficarás mudo e não podereis falar até o dia que essas coisas aconteçam, visto que não acreditaste em minhas palavras, que hão de se cumprir a seu tempo. O povo esperava por Zacarias, admirado com sua demora no santuário. Quando ele saiu, não lhe podia falar. E compreendera que tivera alguma visão no interior do santuário. Zacarias falava-lhe por sinais e permanecia mudo. Lucas é o único dos evangelistas que se detém à história do nascimento de João, o Batista.
6 meses depois, acontece a anunciação a Maria de que Cristo viria ao mundo através de seu ventre. Naqueles dias, Maria pôs-se à região montanhosa. Dirigiu-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Isabel, que a paz do Senhor esteja convosco. Minha prima, bendito és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem a honra que a mãe do Senhor me visite, pois quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz a que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua serva. No futuro, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque fez grandes coisas por mim, o Todo-Poderoso. E santo é o seu nome, e a sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que nele creem. Ele agiu com a força do seu braço, dispersou homens de coração vazio, depois dos tronos os poderosos, e exaltou os humildes, e despediu de mãos vazias os ricos. Socorreu Israel, lembrando de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, a Abraão e toda a sua posteridade para sempre. Maria permaneceu com Isabel pelo menos 6 meses. Depois voltou para sua casa. O Batista era uma dádiva para sua família. Quando nasceu, os vizinhos vieram festejar a sua bênção. Era uma família judaica que seguia a lei de Moisés e dos profetas. No 8º dia, o menino foi circuncidado. Queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. João, seu nome será João. Mas em sua parentela não há ninguém com este nome? João, será chamado João. A palavra final deve ser do pai. Que nome terás o menino? Ele não pode falar? Uma tábua. Traga uma tábua. Zacarias, que nome terás o teu filho? João! Ele se chamará João! Bendito sejas, o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo e suscitou-nos uma força de salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde os tempos remotos pela boca de seus santos profetas. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar-lhe os caminhos e guiar o seu povo, ensinando a salvação através da remissão de seus pecados. Graças ao coração misericordioso de Deus, porque visita-nos o astro das alturas para iluminar os que jazem na sombra da morte e guiar nossos passos a caminho da paz. O profeta do novo tempo havia chegado, seria o herdeiro da tradição dos homens santos de Israel. E ao mesmo tempo, aquele que anunciaria o início de uma nova era. De sua infância e juventude, pouco se sabe. Muitas lendas e suposições povoavam a crendice do povo a respeito daquele homem marcante. Ao certo, existe apenas uma frase no texto de Lucas, o evangelista nascido em Antioquia. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e habitava nos desertos até o dia em que se manifestou a Israel. Vós que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor, aplanai as suas veredas, toda a colina será baixada, todo vale será nivelado, os caminhos sinuosos se transformarão em retas, e toda a carne verá a salvação de Deus.
Muito se falou sobre o tempo de João no deserto, mas nada é dito de certo. Mas o que está nos evangelhos é que, no deserto, João ouviu a palavra de Deus, como aquilo que foi dito por Isaías. Era o 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia. E João percorreu a região do Rio Jordão, operando um batismo de convenção para a remissão dos pecados, um profeta de gestos e palavras fortes, como os antigos porta-vozes do Deus de Israel. Raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos que provem a sua conversão. E não começais a dizer a vós mesmo, temos por pai Abraão. Pois eu vos digo que até mesmo destas pedras, Deus pode gerar filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda aquela árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Que devemos fazer então? Os que tiverem 2 túnicas, reparta-as com aqueles que não têm. E quem tiver o que comer, que faça o mesmo. Mestre, o que nós, cobradores de impostos, devemos fazer? Não deveis exigir mais do que lhe é de direito. E nós, soldados, o que devemos fazer? Não molesteis a ninguém com extorsões. Não denuncieis falsamente. E contentai-vos com o vosso soldo. Raça de víboras! O machado já está posto. E aquele que virá diante de mim limpará sua eira e recolherá o trigo em seu celeiro. Mas a palha, esta ele queimará num fogo inextinguível. E João Batista continuava seu trabalho sem temer os poderosos, os escribas, os fariseus e nem mesmo Herodes, o tetrarca da Galileia, foi poupado. Depois de tomar por esposa Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, Herodes teve que conviver com a sombra daquele homem selvagem que o acusava de adultério diante do povo. E João Batista era muito popular naquela época e tinha também seus discípulos. Um deles, que tinha o mesmo nome do mestre, muitos anos mais tarde, muito depois da morte do Batista, escreveu sobre aqueles tempos. Houve um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio dar testemunho da luz, para que todos crescem através dele. Ele não era luz, mas veio dar testemunho da luz, a luz verdadeira, que vindo ao mundo, ilumina todo homem. Quem és tu? Eu não sou o Cristo. Quem és então? É tu Elias? Não, não sou. És um profeta? Não. Quem és então para levarmos uma palavra ao que nos enviaram? O que dizes a teu respeito? Eu sou a voz que clama no deserto, como disse o profeta Isaías. Pois se tu não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta, então por que batizas? Eu batizo com água. Mas no meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. João, o Batista, esperava a chegada do Filho de Deus como fora ordenado e purificava o caminho. E no dia seguinte, Jesus de Nazaré vai a João para ser batizado. Senhor, eu é que tenho que ser batizado por ti, e tu vens a mim? Deixe estar por enquanto, João, pois nos convém cumprir tudo aquilo que foi escrito.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi dele que eu disse: depois de mim vem um homem que está adiante de mim, porque já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele pudesse se manifestar a Israel, vim batizar com água. Eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. E quem o enviou disse: aquele quem vires o Espírito descer e permanecer é quem batiza no Espírito Santo. Eu vos atesto, ele é o Filho de Deus. O batismo no Rio Jordão, pelas mãos de João, marcou o início da vida pública de Jesus. E nos anos seguintes, Jesus operaria milagres e prodígios, faria discursos marcantes, enfrentaria a traição, a prisão e a morte, confirmando assim as profecias de Isaías, o profeta do início dos tempos até João. Mas se por um lado Jesus tomava o lugar que lhe era de direito no mundo, na história e no espírito humano, João Batista perdia lugar àquele novo rabi e se preparava para dar o último desafio de sua fé. Batizando. Como ele tá batizando? Que absurdo. Isso é um absurdo. Como é que Isso é um absurdo. do mestre? Não deve. Por que tanto alvoroço? Temos algumas dúvidas, Rabi. Fala. Aquele que estava contigo, do outro lado do Jordão, sobre quem deste testemunho, está batizando. Ninguém pode atribuir a si mesmo algo que não tenha sido dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas do que eu disse. Eu não sou Cristo, mas fui enviado adiante dele. É necessário que ele cresça e eu diminua, pois aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra é terrestre e fala das coisas da terra, mas o que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém recebe seu testemunho. Aqueles que recebem seu testemunho atestam que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. O dom do Espírito é, na verdade, sem medida. O Pai ama o Filho e tudo entregou em suas mãos. Saibam que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aqueles, porém, que insistem em desobedecer o Filho, não verá a vida. E a cólera de Deus permanecerá sobre ele. João Batista, entretanto, ainda incomodava os poderosos, bradava contra as injustiças e iniquidades. A relação imoral de Herodes Antipas e sua cunhada Herodíades era um de seus alvos. Herodes temia aquele homem santo de olhos irados. O machado já está erguido! Tu precisas calar este homem, Herodes. precisa. Ele fala contra nós ao povo e ataca a nossa moral. E tu nada fazes. Ele é inofensivo. Ele dá ao povo o que o povo precisa. O que tu temes? Por acaso achas que o João Batista és um santo? Eu não temo homem algum. Só não quero dar ao povo um mártir. Ele ataca a honra de minha mãe em público e tu nada fazes. Olha, agora mesmo ele está à porta do palácio e tu nada fazes. Eu não aguento mais isto! Guardas! Guardas! Prendam esse homem e o deixem a ferro no calabouço! É pouco. Um rei de verdade deveria matá-lo. Apesar do medo, Herodes atendeu aos desejos de sua mulher. João Batista foi acorrentado e encarcerado.
Sentindo que o momento da morte se aproximava, João Batista recebia as notícias dos prodígios operados por Jesus, o que foi descrito pelo discípulo Mateus. E o outro dos evangelistas, Marcos, que foi secretário do apóstolo Pedro, deixou sua descrição da morte de João Batista. Ora, chegou um dia propício. Herodes, por ocasião de seu aniversário, ofereceu banquetes aos seus magnatas, oficiais e grandes personalidades da Galileia. E na ocasião, a filha de Herodíades entrou e dançou e agradou a Herodes e aos convivas. Pede o que quiseres que eu te darei. Pela minha palavra de rei, você pode pedir o que quiser. Até metade do meu reino, se você quiser, e eu te darei. O que devo pedir? É a sua chance. Peça a cabeça de João Batista. Então, o que queres de mim? Quero que agora mesmo me deem num prato a cabeça de João Batista. E não há nada mais que lhe deseje? É o que quero e tenho a sua palavra. Pois bem. Guardas! Executem a ordem. Tragam para Salomé a cabeça do Batista! Por que, meu pai? Por que me abandonaste, meu pai? Não me deixe aqui sozinho. Eu preciso de uma resposta, meu pai! Por quê? Por quê? Oh, meu pai! Não me deixe aqui sozinho, pai! O que eu fiz? O que eu deixei? O que eu deixaste de fazer, meu pai? Meu pai, não me deixe aqui, meu pai. Eu sou a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, jamais morrerá. O Senhor Deus cumpriu todas as suas promessas, ainda que nós, os homens, por vezes percamos a nossa fé, a força, a coragem e a esperança. E mesmo nos tempos confusos de hoje, em que as cidades são como desertos tomados de gente, basta acreditar, orar. Que até mesmo eu, você, pessoas comuns, podemos ouvir a voz do último dos velhos profetas e primeiro dos filhos do novo tempo a dar o seu testemunho de fé. O Pai ama o Filho e tudo entregou em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna.
Dedicada à ciência e aos estudos da arte e da cultura dos povos indígenas brasileiros, Heloísa Alberto Torres foi uma mulher à frente do seu tempo, que deixou um legado para as ciências sociais. Ela nasceu em 17 de setembro de 1895, no Rio de Janeiro, e nos deixou há 44 anos, em 23 de fevereiro de 1977. Heloísa viveu seus últimos anos nesta casa em Itaboraí, que abrigou a sua imensa e importante biblioteca, parte de um acervo de valor inestimável. Destacam-se as cartas, manuscritos e pesquisas, atualmente em fase de restauração e digitalização no Museu de Astronomia e Ciências Afins. E também os vários móveis de época, oratórios e imagens sacras que remontam ao século XVIII, preservados e atualmente abertos à visitação guiada. A casa preserva ainda a memória do pai de Heloísa, o jurista e político Alberto Torres, que foi governador do Rio de Janeiro entre 1898 e 1900 e ministro do STF de 1901 a 1909. Além disso, o espaço abriga as pesquisas sobre as famílias itaboraienses feitas pela irmã de Heloísa, Maria Alberto Torres. Esta casa é um dos prédios que fazem parte do Centro Histórico de Itaboraí. Heloísa e Maria Alberto Torres adquiriram o prédio em 1963 e o reformaram, restaurando suas características originais como um sobrado representativo da arquitetura urbana brasileira do início do século XIX. Elas mudaram-se para a casa já com a intenção de transformá-lo em um centro cultural. O prédio e seu acervo foram doados ao IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ainda em vida, pela antropóloga, e o local tornou-se um centro de difusão cultural. A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres tem gestão da Prefeitura através de um termo de cessão de uso e cooperação técnica firmado com o IPHAN. E se propõe a ser também um centro de difusão e produção científica. A atual gestão está convidando pesquisadores da UF, UERJ, UFRJ e outras instituições interessados na documentação histórica e também em pesquisar os fenômenos sociais do município de Itaboraí. Essa articulação traz de volta para o espaço a paixão que moveu Heloísa Alberto Torres ao longo de sua vida: as ciências sociais e a antropologia em especial. Heloísa era reconhecida internacionalmente pelo estudo de cerâmicas marajoaras. Ela foi a primeira mulher diretora do Museu Nacional entre 1937 e 1955, num tempo em que o preconceito em relação às mulheres era ainda maior. Além disso, foi atuante no Conselho Nacional de Proteção ao Índio, do qual foi uma das fundadoras e chegou a presidir, participando decisivamente da criação do Parque Nacional do Xingu. Heloísa Alberto Torres conheceu e conviveu com personalidades brilhantes do Brasil na primeira metade do século XX, como o sertanista Marechal Rondon, os antropólogos Roquete Pinto e Castro Faria e o inventor Santos Dumont. Também se relacionou com expoentes da ciência mundial, como o antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, fundador da antropologia estruturalista, e a cientista Marie Curie, que foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel 2 vezes. Esta
é a Heloísa Alberto Torres, uma intelectual na defesa do patrimônio científico brasileiro. Se você tem interesse pela ciência e pela cultura brasileira, venha conhecer um pouco dessa história. Venha conhecer a Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, localizada na Praça Marechal Floriano Peixoto, 303, no centro de Itaboraí. Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, a serviço do patrimônio cultural e científico brasileiro.